Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Para quem está acostumado com a live, eu e o Leonardo, só adiantando que o Leonardo teve um contratempo hoje com a internet, está sem conexão, e então ele não estará presente aqui na nossa live de hoje. Mas na próxima semana estará conosco, se Deus quiser, tá? Então, a nossa live que é compartilhada entre nós, hoje estará só contando com direcionamento do estudo por conta, por minha própria conta, né? Então, espero que na semana que vem o Léo já tenha resolvido o problema de conexão dele e a gente possa retornar num debate caloroso sobre os temas do Espiritismo. Como é um prazer falar de Espiritismo, e o tema desta noite, combinado na semana passada, é baseada num texto de Emmanuel, se chama Corrijamos Agora, ok? Até para a introdução, eu selecionei um texto também de Emmanuel, lá do Caminho, Verdade e Vida. E antes de fazer a prece inicial, eu gostaria de compartilhar com vocês, o capítulo 35, se chama Semeadura, está muito relacionado ao texto que a gente vai tratar aqui agora, no nosso estudo. Muito bem, diz assim, primeiro ele coloca uma passagem de Marcos. Mas, tendo sido semeado, cresce. Uma palavra de Jesus está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 32. Ok? Diz assim: é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam na atividade diária, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo e que compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias. Portanto, é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo, na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, sucessível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, portanto, o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Então, a passagem que eu acabei de ler é do livro Caminho, Verdade e Vida, se chama o capítulo de Semeadura. Vamos levar o nosso pensamento, pedir ao Pai Celestial, ao Cristo Jesus, que possamos aprender com o estudo do Evangelho
e que sejamos bastante atenciosos nos ensinamentos que o Espiritismo traz em nossas vidas, pois precisamos sair da inércia e seguir o caminho do progresso, através da prática no bem, do desejo de auxiliar o próximo, na certeza de que, vivenciando o Evangelho de Jesus, estaremos mais perto de Deus que está no céu. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. E, então, o tema da nossa live hoje corrijamos agora, é um texto trazido pelo Espírito Emmanuel, né, numa psicografia do Chico e publicada na revista Reformador de março de 1954. E aí a gente vai analisando o texto, eu vou lendo parágrafo a parágrafo e parando para análise, ok? Então, a gente dividiu o texto em 12 parágrafos, e o primeiro diz assim: em plena vida espiritual, além do caminho estreito da carne, sempre realizamos o inventário de nossas aquisições no mundo. Então, abrindo o texto, o benfeitor nos fala sobre a vida no plano espiritual, a vida e as reflexões, né, o inventário que a gente realiza quando lá estamos, após vivenciarmos aqui na carne, e certamente a gente reflete sobre os nossos atos, pois em algum momento no futuro teremos que voltar para os acertos com as leis divinas. Então, ele vai relatando para nós essas reflexões que todo espírito é convocado, é chamado a realizar. E aí, eu faço uma ligação desse parágrafo com uma questão do Livro dos Espíritos, é a questão 227. Tá lá no capítulo 6 do Livro dos Espíritos e trata exatamente da vida no mundo espiritual, aonde Kardec pergunta aos benfeitores sobre a vida na erraticidade. Ele pergunta sobre como é essa vida na erraticidade, como é que é a vida dos espíritos errantes, o que eles fazem lá. E os espíritos dão uma ideia bem clara, que está em perfeita consonância com esse primeiro parágrafo do Corrijamos Agora, né, texto aí do Reformador, trazido pela psicografia do Chico, uma vez que os espíritos falam que na erraticidade, e aí vale um parêntese porque é uma questão conceitual, muita gente pode ter a dúvida, né? Mas o que são espíritos errantes? Né? Embora pareça que são espíritos que erram doutrinariamente, conceitualmente, espíritos errantes são espíritos que estão entre reencarnações, estão no mundo espiritual aguardando a reencarnação. E evidente que nem todos os espíritos que estão no mundo espiritual, eles são errantes, uma vez que os espíritos puros, por exemplo, são espíritos que estão no mundo espiritual, mas não estão aguardando necessariamente a reencarnação. Então, Kardec vai fazer essa distinção, só resgatando aí o conceito, tá, de espíritos errantes. Então, os espíritos errantes são esses espíritos no mundo espiritual se preparando, e a descrição que é feita pelos benfeitores é exatamente que eles estudam
que eles passam boa parte do tempo refletindo sobre a recente encarnação, inclusive acessa informações do passado próximo e de um passado longínquo. Então, na questão 227 do Livro dos Espíritos, essa questão é colocada, e exatamente a abordagem que Emmanuel faz, né? Faz a opção em iniciar o texto falando sobre esse inventário que é de nossas aquisições no mundo, como os espíritos vão para a erradicidade, para o mundo espiritual, enquanto se preparam para a próxima reencarnação, eles fazem o levantamento. Claro que quando se tem uma encarnação feliz, ditosa, a repercussão ela é positiva. Então, o espírito está numa condição melhor. Agora, quando se tem uma encarnação ruidosa, onde se foi cometido muitos erros, muitos agravantes, muitos desrespeitos às leis divinas, evidentemente, o grau de perturbação do espírito é significativa e muitas dores é natural que apareça. Então, se a gente avançar no texto, no segundo parágrafo, Emmanuel fala assim: em semelhantes ocasiões, invariavelmente, nos escandalizamos à frente de nós mesmos e rogamos, então, a divina providência, a graça do retorno à matéria mais densa, sem vantagem terrestre que nos sirvam de perda. Destaco que Emmanuel fala de que rogamos a divina providência o retorno à matéria. E aí eu fico refletindo, né, sobre essa situação, e lembro da nossa irmã Maíse Braga, palestrante da comunidade espírita lá de Brasília, em que ela cita o seu depoimento de que os espíritos, né, em diversos momentos lá na comunhão, colocam que essa situação ela é grave, que os espíritos suplicam, e que para nós podermos reencarnar no mundo atualmente, fizemos muitas promessas que às vezes a gente não tem condições de cumpri-las, dado a sua extensão. Porque sem esse comprometimento, certamente não teremos a oportunidade. E aí eu lembro de uma situação reportada pelo Chico Xavier, enquanto psicografava o nosso lar. Chico descreveu que viu milhões de espíritos que aguardavam para reencarnar. Isso é uma realidade trazida pelo Chico para nós, né, e pelos espíritos. Os benfeitores falam que precisamos realmente pedir a misericórdia do Pai para termos a chance da reencarnação. E aí, por que os espíritos necessitam tanto da reencarnação? O Espírito São Luís, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, vai falar da necessidade da reencarnação. É no capítulo 4, no item 25, né, capítulo denominado Ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. Tem no item 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo uma instrução de São Luís
falando sobre a necessidade da encarnação. E o que a gente percebe na leitura do texto, e eu gosto sempre de passar aqui as referências, para que vocês possam, a partir da reflexão e na bibliografia, na referência bibliográfica, examinar com calma o texto. E o Espírito de São Luís nos diz que a necessidade da encarnação, ela existe, ela é um fato, ela é um desígnio das leis divinas para que possamos desenvolver tanto o intelecto quanto a nossa moral. E quando fazemos o mau uso da liberdade de escolha, o nosso processo evolutivo ele é estagnado. E quando fazemos o bem uso da nossa liberdade de escolha, podemos avançamos efetivamente no processo evolutivo, na caminhada que todos nós temos que percorrer. E aí eu lembro também da questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os objetivos. Qual é o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação está lá muito claramente, que precisamos encarnar, a gente tem como principal objetivo, ou como um dos objetivos para a encarnação, a necessidade de progredir. Então, somente na carne é que podemos desenvolver determinadas situações que o espírito consegue vivenciar, consegue provar realmente maturidade, né? Esquecendo aí o seu passado espiritual por conta do processo de reencarnatório, onde abdicamos desse conhecimento para podermos tomar as decisões de maneira isenta, né? E exatamente nessas condições em que o espírito é colocado à prova, é que ele demonstra realmente a maturidade. Então, a codificação, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espírito, aborda bastante essa questão e realmente a espiritualidade nos informa que a necessidade de encarnação, num momento de transição planetária, ela realmente acaba constituindo, de acordo com o posicionamento do espírito, né, constituindo uma porta que pode se fechar ou pode se abrir. Então, o Chico falou que havia muitos espíritos já na década de 40, aguardando a reencarnação sem oportunidade, né, esperando uma chance do reencarne, e isso é uma verdade trazida, então, por Emmanuel. Né, nos itens, nos parágrafos seguintes, né, do 3 ao 8º, eu vou ler aqui para vocês e a gente vai ver exatamente essas situações de escolhas de encarnação que Emmanuel vai trazer no texto. Diz assim, então: é por isso que renascemos no mundo com singulares inibições congeniais. Aqui é um cego que pediu a medicação da sombra para curar antigos desvarios da visão. Ali é um surdo que solicitou o silêncio nos ouvidos, como bênção de reajuste da própria alma. Mais além, somos defrontados pelo leproso que implorou do céu a vestimenta de feridas e aflições, como remédio purificador da personalidade transviada do verdadeiro bem. Mais adiante, encontramos o aleijado de nascença, que suplicou a mutilação natural por serviço valioso de autocorrigenda. Doenças e amarguras, dificuldades e dores são meios de que nos valemos
para a justa reparação de nossa vida, e em nós ou fora de nós. Assim, pois, atendamos ao Evangelho no passo em que nos adverte o Senhor: caminhai enquanto tendes luz. E essa última frase é de João, no capítulo 12, versículo 36. Então, a gente vê Emmanuel descrevendo no contexto, né, do texto, essa situação que é a situação de resgate mesmo, né? A gente tem que entender as escolhas da prova, que é a escolha de provas é uma temática do Livro dos Espíritos. A gente vai encontrar aí essa temática a partir da questão 258, aonde os Espíritos nos informam que realmente escolhemos o tipo de prova pelas quais devemos vivenciar. Então, exercendo o nosso livre-arbítrio, precisamos, como eu falei anteriormente, fazer as nossas escolhas. E muitas das vezes no mundo espiritual, para que tenhamos a chance de reencarnar, prometermos situações, né, se sujeitando a determinadas situações de resgate, de difícil situação mesmo, né, de vivência, né? Então, e isso não, essas dificuldades que a vida nos traz, ela não constitui um castigo de Deus, muito pelo contrário, é um processo educativo. Então, eu faço uma referência ao Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura, a gente vai ter o processo de reajuste dos espíritos às leis divinas. Então, os erros cometidos em existências pretéritas implica em nós situações em que precisamos vivenciar numa reencarnação futura para o reajuste. Porque o reajuste pressupõe 3 elementos essenciais que eu gosto sempre de comentar, que é o arrependimento. Então, o espírito vai para o mundo espiritual e precisa passar pelo processo de arrependimento, aquele arrependimento sincero, ok? E, após o arrependimento, você ainda tem mais 2 elementos essenciais aí, que é a expiação, né? Então, um processo de sofrimento. Geralmente, você vivencia no mundo de provas e expiações esse tipo de sofrimento, e ainda temos a reparação. Então, veja bem, uma vez de respeitadas as leis divinas, você tem que passar por esse processo. Kardec estudou isso, né? A espiritualidade trouxe para nós, na codificação, esse conhecimento. Então, um processo, como eu falei, essas provas difíceis que a gente vivencia, e que Emmanuel está falando aqui no texto, das dificuldades que o cego traz, do que o surdo traz, do que o aleijado de nascença pediu para essas provas. Elas não constituem de forma alguma um castigo divino, é um processo de educação, porque o espírito precisa vivenciar esses sofrimentos para o seu reajuste, como eu falei anteriormente, é lá descrito no Código Penal da Vida Futura. O processo de reajuste pressupõe, então, esses elementos essenciais, que é o arrependimento, que é a expiação e que é a reparação. Sem isso, você não tem o resgate. E aí, eu faço uma ligação com o livro Missionários da Luz, de André Luiz, né? E lá, nos Missionários da Luz, na psicografia do Chico, nós temos a história do Segismundo, né? Que é um espírito que está buscando reencarnar,
e os seus futuros pais, o Adelino e a Raquel, vivenciaram situações conflituosas no passado, a ponto de, na verdade, Segismundo assassinar o Adelino, que seria o seu futuro pai, e por conta de uma paixão pela Raquel, eles disputam a paixão da Raquel e Segismundo, então, comete esse crime. E como preparado e planejado pela espiritualidade, Segismundo busca reencarnar, então, no seio dessa nova família, né, onde Adelina e Raquel são maridos e mulher, são esposos, né, estão a vida em comum. Então, nessa situação, o que acontece é que Adelino ele recua da promessa que ele fez no mundo espiritual, e precisa-se, então, o mentor dessa caravana de assistência, o mentor denominado de Alexandre, que conviveu, que era amigo de Adelino e Segismundo em vidas passadas, quando aconteceu o crime, e essa intervenção foi necessária para que Adelino pudesse aceitar o então antigo algoz. E isso acontece, e Alexandre faz um comentário de que quando a gente está na carne, esquece exatamente daquilo que prometemos no mundo espiritual de forma muito fácil. E na volta do mundo espiritual, quando isso acontece, a gente se entristece, a gente sofre, né? O espírito sofre quando realmente essas coisas acontecem. E vale a pena, então, a referência e a leitura do livro Missionário da Luz, que traz essa bela história. Traz outras histórias também, né? Traz a história de Raul, Esther e Noé. Na verdade, o Raul ele comete um suicídio, angustiado pelo remorso de ter assassinado Noé, o seu melhor amigo, envenenando-o para ficar com a Esther, porque Noé era noivo de Esther, mas Raul, por conta de uma paixão, ele fica enceguecido e comete, então, esse crime, e não consegue conviver com esse crime, e comete o autoextermínio com um tiro no coração. Veja bem, meus amigos, o livro descreve verdadeiras torturas que Raul vivenciou por conta desse ato insano, por conta desse ato de violação da lei divina. E, enfim, a saída pelo suicídio, ela compromete muito o espírito. E depois, a reparação, Ivone Pereira fala muito isso em Memória dos Suicidas, então descreve plenamente isso, como é difícil o retorno, né? E como é longo, a primeira coisa que acontece geralmente é você estar afastado, você renasce quando tem oportunidade, depois de muito tormento, em famílias mais afastadas, não as famílias que você costumava vir reencarnando com seus amores, exatamente porque você desrespeitou as leis divinas, você desrespeitou o amor da família e você é afastado. Então, é importante que a gente tenha esse olhar. E no texto, Emmanuel está falando exatamente dessas dores e dificuldades. Eu vou dar uma parada aqui no texto, porque para a gente ver aqui um pouquinho no chat, e hoje eu estou sozinho, porque para quem chegou depois, eu no início expliquei que o nosso amigo Leonardo, ele, com problemas de conexão, não pôde participar da live hoje, mas continuaremos fazendo, se Deus quiser, na semana que vem ele estará conosco, ok? Então, para quem chegou depois, o Leonardo, ele não conseguiu fazer a conexão, e por isso que eu estou aqui
fazendo a live, né, o estudo desta noite de forma individualizada. E aí, eu quero aqui, acessando um pouquinho aqui o site, né, da Boa Noite para Todos, que eu falei lá no início, mas não tive a oportunidade de muitos irmãos que entraram poder falar. Então, tá aqui a Ilza, né, a Cássia, a Antônia, nós tecendo o tema. O pessoal pode perguntar, tá, gente? Aqui boa noite para a Thelma, a Claudete, a Nilza, a Sandra, quem mais? A Janaína, boa noite para todos, a Irene, o nosso irmão Luiz, a Lourdes, bastante gente, né? A Dilma, a Cristina Escobar, a Ângela Rodrigues, a Eliane Kurt, Cristina Marinho, um beijo para Cristina, nossa amiga. É isso. Então, pessoal, se quiserem deixar algum questionamento, vocês podem deixar alguma pergunta, eu volto depois no chat, ok? E então, retomando a nossa análise e retornando, então, para o nosso estudo, paramos no item 11, no parágrafo 11, e Emmanuel continua no texto. Escandalizemo-nos conosco, quando a nossa conduta estiver contrária aos princípios superiores que abraçamos. É a questão do escândalo, né? Aí aqui vale uma reflexão. Tá lá, Jesus falou que o escândalo era importante, mas ai daquele que o trouxesse, né? Isso está abordado dentro da codificação no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que é o capítulo intitulado Bem-aventurados os que têm puro o coração. Os itens são do 11 ao 17, que é uma passagem, né, presente em Mateus, no capítulo 18, versículos do 6 ao 11, Jesus fala para nós, quando a nossa mão nos escandalizar, os nossos olhos nos escandalizar, os nossos pés, para que a gente fosse lá e cortasse, né, o pé ou a mão, ou arrancasse os olhos. Claro que de maneira figurada, Jesus falou isso, né? Que em Mateus está como os tropeços, de maneira figurada. Jesus falava muito em metáfora, e evidentemente que a gente percebe claramente que o escândalo a que Jesus está nos reportando é o mal que existe dentro de nós. Então, quando a gente perceber o mal, por isso que é importante a gente prestar atenção em nós, né? Para que a gente tenha um pouco da questão do autoconhecimento, reportado por Santo Agostinho na questão 919, né? Que é importante que a gente conheça a si próprio para que possamos identificar as imperfeições e, a partir daí, então, fazer a corrigenda, fazer a mudança de pensamento. Exatamente é o que ele vai abordar no último parágrafo desse texto, desse belo texto presente na revista do Reformador, de março de 54, quando o Emmanuel fala assim: estranhamos nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos, quando não se afinem com o Mestre da Cruz, cujo modelo procuramos, e assim, amanhã não teremos a lamentar maiores faltas, alcançando a vitória sobre nós mesmos, em paz, com a nossa própria consciência, à frente da vida imperecível que nos espera com o nosso Mestre e Senhor. Então, Jesus falou várias vezes
enquanto esteve na sua missão, para os apóstolos e para todos nós que ouvia sobre a importância da vigilância. Reporta aqui a passagem de Mateus 26, versículo 41, capítulo 26, versículo 41, aparece, e de outras formas também em Marcos. Vigiai e orai para não entreis em tentação. E Paulo também falou da importância da vigilância em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, quando ele disse: vigiai, estais firme na fé. E também aparece em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, quando é dito: sede sóbrios e vigiai em oração. Então, esse último parágrafo do belo texto de Emmanuel, lá no Reformador, nos traz exatamente a reflexão sobre a importância da vigilância sobre nossos pensamentos, não só sobre os nossos atos, porque os nossos atos são consequência de um pensamento. Às vezes a gente fere mais com um pensamento, né, do que com palavras, por exemplo, ou com atos. Então, o pensamento, ele é muito importante, porque está, evidentemente, na origem dos atos, né? Não se fala, a fala é uma verbalização do pensamento. Então, que tenhamos muito cuidado com a maneira como a gente age, com o nosso comportamento, com a maneira da gente conduzir o nosso pensamento. É importante a gente verificar se está de acordo com os princípios cristãos, porque somente dentro do cristianismo é que encontraremos os princípios essenciais para o nosso crescimento. Porque Jesus foi o exemplo, né? A doutrina fala isso para nós o tempo todo, de que Jesus é o exemplo da perfeição, o espírito mais evoluído que viveu e trouxe uma mensagem mesmo de amor para a humanidade, é o exemplo vivo para todos nós. Então precisamos atentar para o Evangelho de Jesus, colocá-lo em nossas vidas. E como é que a gente faz isso? Com a fé raciocinada, sempre usando a fé raciocinada. Não é abdicar, não é a fé cega, é a fé raciocinada, aonde vamos usar a inteligência e a observação para identificação daquilo que precisa ser alterado. Então, meus irmãos, esse o estudo da noite, né? Corrijamos agora. Foi um texto presente e escolhido pelo nosso irmão Leonardo Rocha, que hoje não pôde estar conosco, por conta de conexão, problemas de conexão. Aguardamos ele, então, na semana que vem, e para dar sequência às nossas lives. O tema para a nossa live da semana que vem será encontros, vou até anotar aqui, para não esquecer, encontros espirituais. Tá bom? É isso. E vamos fazer uma rápida oração para que possamos finalizar o dia com o Mestre Jesus em nossos corações. Então, que possamos pensar no Mestre e a irradiação do Mestre Jesus sobre nossas almas, pedindo a boa orientação, uma verdadeira bênção para a humanidade, nesse momento de pandemia tão difícil, que os anjos do Mestre Jesus, os que trabalham para o Cristo,
essas almas amorosas possa fazer a intervenção junto aos hospitais, junto aos lares, nas ruas, aonde se fizer necessário, então trazendo um pouco dessa energia divina para todos nós. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que possamos estar sempre em nossa mente com o seu ensinamento maior, que é a de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que o amor do Cristo e sua eterna bondade esteja conosco. E a misericórdia do Pai recaia sobre nossas almas, na certeza de que poderemos corrigir os erros do passado, né? Alterando o nosso presente, praticando o bem. E que assim seja, então. Ok? Meus amigos, boa noite para todos e que realmente Deus esteja conosco, hoje e sempre, né? E Ele está em nossos corações. Boa semana para todos, pessoal, e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.